Queridos amigos, minhas amigas, não tenhamos medo. Aproveitei um pouco essa semana de semiconvalescença para inteirar-me melhor do que estão dizendo por aí analistas econômicos, mais do que analistas sociais e mais ainda do que filósofos analistas. Porque, infelizmente, a grande mídia também, numa sociedade que imagina ser essencialmente prática e que, como corolário, aborrece pensar. Imagina, dizia, que o problema do mundo se resume a uma crise econômica ou meramente financeira. Então, nada como ouvir economistas. Percebi, no entanto, uma certa preocupação, mesmo entre os economistas, que conseguem analisar a realidade acima das ideologias, ou da econometria, ou dos interesses. Percebi que há um temor generalizado de que a economia mundial possa estar se aproximando de uma nova recessão, possivelmente muito mais grave do que as últimas recessões por que passou a economia na década passada, e que ainda gera consequências numa economia mundial que a cada ano está crescendo menos do que cresceu no ano anterior e que, em compensação, a cada ano se endivida muito mais. Os que acompanham o nosso site, aparece aí, e nossas redes sociais, sabem o quanto tenho afirmado sobre a inevitabilidade do crescimento das crises, que não são de caráter meramente setorial ou conjuntural, mas são consequência inevitável e irreversível enquanto não for transformado o modelo da manutenção de uma ordem social, especialmente a ordem econômica, mas também um modelo social, e mais amplamente ainda, um modelo civilizatório, incapaz de dar uma resposta à nova realidade trazida pelos avanços da ciência e da tecnologia, porque atrasada de um século sobre esses avanços. Assim, enquanto o mundo, comandado pelos avanços da ciência e da tecnologia, foi transformado totalmente em todas as suas estruturas e formas de funcionamento, a organização social, isto é, as normas e as leis que continuam sendo aplicadas na economia, na política, nas relações humanas, na ética, enfim, na vida das pessoas ou da sociedade e das nações e em suas relações, essas normas continuam sendo as mesmas da época do trem de ferro, da carroça puxada a cavalos, dos nobres e cavaleiros revestidos de capa e espada. Na verdade, a ordem social em que todos os elementos que a compõem, repito, na economia, na política, na ética, nas relações impostas e perpetuadas tanto pelos regimes socialistas, desde sua forma extrema do comunismo, como pelos regimes capitalistas, também desde o capitalismo selvagem ou liberal até as formas mais amenizadas, foram criadas essas teorias, essas normas, na primeira revolução industrial, que quase nada tem a ver com a nova revolução científica e tecnológica. Essas formas antigas, ultrapassadas pelos avanços da ciência e da tecnologia, foram criadas nos séculos XVII, XVIII, XIX, como disse no tempo do trem de ferro. Não servem, não funcionam mais no mundo pós-tecnológico. No entanto, são esses modelos capitalistas ou socialistas que inspiram a esquerda e a direita, o que significa dizer que essas posturas da esquerda e da direita são ultrapassadas também, tanto quanto os regimes que as inspiram ou que elas defendem. Disto decorre a grande dificuldade
em fazer entender uma proposta diferente como a que tem sido a nossa proposta de uma nova sociedade, uma civilização fundamentada na participação e na solidariedade, ao invés de organizada pelos interesses do capital ou pelos interesses do Estado. Essa dificuldade decorre da dificuldade comum ou do medo de pensar, e mais ainda, de pensar diferente. Citando os 5 ou 6 poemas de Fernando Pessoa em torno desse tema Pensar Dói, alguns alunos meus de há bastante tempo me presentearam com uma placa emoldurada que conservo pela esplêndida verdade que contém. A placa complementava Fernando Pessoa, alertando que pensar diferente dói muito mais, como se fosse minha essa complementação. Meus queridos, minhas queridas, desejo afirmar, com todo o carinho e respeito pelos que não entendem, e com toda a firmeza em relação às que a combatem, que nossa proposta por uma civilização participativa e solidária não é da esquerda, nem é da direita, nem é socialista, nem é capitalista. Sei que, com razão, há alguns que já estão perguntando, mas se não é nem da esquerda, nem da direita, do que é então? Respondo da forma mais simples possível, que nossa proposta é simplesmente um passo à frente. Um passo à frente, buscando responder a um mundo transformado pela ciência e pela tecnologia, que só caminha, que já não é sustentável pelas teorias ou pelos regimes impostos nos tempos do trem de ferro e que continuam sendo mantidos e defendidos hoje, no tempo do mundo transformado, por esses mesmos avanços. Doa ou não pensar diferente, é preciso, meus amigos, minhas queridas, dar um passo à frente para acompanhar esses avanços da ciência e da tecnologia, que são inevitáveis e irreversíveis, esses avanços. Esse mundo pós-tecnológico a que chegamos não pode continuar sendo uma organização social ordenada pela acumulação do capital ou pela intervenção do Estado, como foi no passado. Quero dizer, pela direita ou pela esquerda. É preciso despertar para esse fato novo, de que existe nesse mundo transformado um novo fenômeno que nossa proposta denomina como uma massa de consciência em favor da justiça, da paz, do pluralismo, da convivência harmônica na diversidade, enfim, do direito à participação e do dever da solidariedade, se sobrepondo aos interesses do capital ou do Estado e seus sistemas de concentração e exclusão. Meu querido, minha querida amiga, quero dizer também que a participação e a solidariedade que propomos também não é apenas uma proposição vaga, ética ou teórica, como afirmam os que têm medo da dor de pensar. Verdade, ela é também sim uma teoria e uma ética, mas nessa identidade de ser uma teoria e uma ética, é que ela se constitui no fundamento eficaz para organizar uma nova ordem social sintonizada com os avanços da ciência e da tecnologia, e por isso capaz também de inspirar uma organização social desconcentrada e por isso participativa, ao invés de concentradora e excludente. Uma sociedade cooperativa e por isso solidária, ao invés de competitiva e conflituosa, e por isso injusta, comandada pelos mais fortes, desumana e insustentável. Permito-me dizer que o fracasso de muitos governantes que foram eleitos pelo clamor dos valores da massa de consciência a que já me referi,
E posso citar como exemplos Obama nos Estados Unidos, Macron na França, ou mesmo Lula no Brasil, com alguma exceção para Obama, cujas sementes plantadas sobrevivem apesar de Trump. Da mesma forma como alerta o presidente Bolsonaro do Brasil e sua adesão à direita, fazendo-o perder a oportunidade de dar um passo à frente junto com a massa de consciência, permito-me dizer que o fracasso dessas lideranças foi o fruto colhido de ter aderido à direita ou à esquerda ao invés de dar o corajoso passo à frente. É isto, meu querido amigo, minha querida. Não tenhamos medo de nos libertar das velhas ideias, dos modelos ultrapassados, do mundo insustentável que nos ameaça e ameaça a civilização. Não tenhamos medos de pensar, ainda que doa, ou de pensar diferente, ainda que doa muito mais. Dê sua contribuição, meu amigo, minha amiga, à construção dessa nova sociedade, à civilização da participação e da solidariedade. Faça isso simplesmente refletindo, comentando, divulgando, compartilhando em seu grupo, com seus amigos, apoiando, sem medo de pensar diferente. Um grande abraço.